Queridos irmãos e irmãs, domingo quarto da quaresma, domingo letária, domingo da alegria, tira esse nome justamente da antífona de entrada dessa missa, que pode ser recitada ou cantada. Alegra-te, rejubila-te, Jerusalém. O Senhor se compadece do seu povo. Ouvimos hoje esse trecho do Evangelho de São João, capítulo 3, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vem bem a propósito da campanha da fraternidade que estamos celebrando, que tem por tema justamente fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Todo relacionamento de Deus conosco é um relacionamento dialogal, é um diálogo de salvação, é um diálogo de amor, em que Deus se revela como amor misericordioso e o ser humano responde com a sua liberdade pela obediência da fé, dando audiência à palavra de Deus e aderindo com o coração, com as atitudes, à revelação de Deus. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vemos alguém que é uma pessoa importante, Nicodemos, membro do Sinédrio, que é o tribunal religioso mais importante do povo de Israel. Um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, da lei, um homem de prestígio, um homem conhecido e admirado pelas pessoas. Nicodemos vai procurar Jesus à noite, porque ele não quer se expor. Ele é um membro do Sinédrio. Como é que ele, tão importante, tão conhecedor da lei, vai conversar com Jesus, que não passou por nenhuma escola rabínica, né? Que não faz parte de nenhum grupo, mas ele ouviu falar de Jesus e sabe daquilo que Jesus dizia. Talvez, quem sabe, até estivesse um pouquinho ouvindo alguma fala de Jesus mais discretamente. Ele também soube dos sinais que Jesus realizava. E ele então procura Jesus à noite, escondido, para não ser criticado pelos seus pares e não perder o seu prestígio. E ele começa a conversa com Jesus de uma forma muito bonita. É o capítulo 3 de São João. Mestre, sabemos, ele sabe, ele é daqueles que sabem, sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que realiza se não vem de Deus. É um homem lúcido, embora medroso, ele tem o que perder, aparentemente, do ponto de vista humano, mas ele tem boa vontade, ele busca a verdade. E Jesus vai ter toda a paciência com Nicodemos. Nós todos temos um pouquinho de Nicodemos, né? Às vezes chegamos presunçosamente como quem já sabe, sabemos, e não como quem deve ser ensinado, né? Então Nicodemos chega dessa forma e o Senhor vai dialogar com ele e vai convidar Nicodemos a nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Nicodemos vai ser pego de surpresa. Como é que um homem pode nascer sendo velho, né? E Jesus vai reafirmar, é uma alusão ao batismo. O tempo da quaresma é tempo justamente de nos prepararmos para a renovação dos nossos compromissos batismais, o que faremos na Páscoa. E inclusive a nossa paróquia tem a graça de ter catecúmenos, pessoas que se preparam para o batismo, para a crisma e para a Eucaristia, estão fazendo o caminho. Então esse diálogo de Jesus com Nicodemos também ilumina essa nossa preparação quaresmal, nos fazendo pensar na graça batismal que recebemos, nascer do alto. Pois bem, hoje nós ouvimos um trecho, não é esse trecho que eu estou mencionando, porque o capítulo é todo desse diálogo, mas aqui Jesus faz uma comparação. Do mesmo modo como Moisés levantou no deserto aquela serpente de bronze, o povo tinha murmurado contra Deus, e Deus então disse a Moisés que fizesse aquela serpente de bronze, levantasse aquela serpente numa haste, e quem olhasse para aquela serpente arrependido seria curado. Assim também o Filho do Homem vai ser levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Vai ser levantado no Calvário, na cruz, vai ser levantado na ressurreição vitoriosa. E aí vem o versículo 16, que é talvez o versículo mais importante de todo o Evangelho de João, porque ele sintetiza toda a mensagem de João.
Diz assim o versículo 16 do capítulo 3: Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Inclusive no refrão aqui várias vezes foi cantado, no início da missa, antes da liturgia da palavra, porque esse versículo é central no corpus joanino. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Vejam, ao longo dessa quaresma, eu recordei várias vezes que quaresma é tempo de conversão. Mas que conversão é muito mais do que a gente fazer uma reforma de vida. É necessário eu perceber que eu estou com determinadas coisas que eu preciso corrigir, vícios, coisas que me atrapalham no relacionamento com Deus e com os irmãos, coisas que eu preciso melhorar. Tudo bem, tudo isso faz parte do movimento de conversão. Mas a conversão é mais do que isso. Conversão é a gente mudar a imagem que a gente tem de Deus. Muitas vezes nós temos a imagem de Deus como se Deus fosse um Deus castigador. Um Deus que estivesse nos vigiando para nos punir, para nos cobrar. Uma espécie de patrão. Essa é uma imagem deturpada de Deus, não é a imagem que Jesus nos revelou. Lembram que eu até fiz alusão nas missas anteriores, às diversas leituras ao longo dessa quaresma, mostrando como a imagem de Deus vai se revelando cada vez mais como uma imagem de um Deus misericordioso. Hoje é explícito, Deus amou tanto o mundo, vejam bem, não é só o povo de Israel, o mundo, todos os povos, tudo o que ele fez. Tem alguém que às vezes, pessoas que às vezes têm uma compreensão equivocada da fé cristã, como se nós fôssemos julgadores do mundo, condenadores dos outros. Nós estivéssemos nesse mundo apontando o dedo, eu te acuso disso, daquilo. Não é essa a nossa postura. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é a salvação de todas as pessoas. Deus não tem prazer com a perdição de ninguém. Deus não quer a perdição de ninguém. É fácil perceber isso. Pense num pai e numa mãe de família. Qual é o pai e mãe de família que quer ver seu filho perdido? Qual é o pai ou mãe de família que, mesmo que seu filho tenha entrado por um caminho errado, não espera pacientemente e roga a Deus pela conversão do seu filho, para que seu filho retome o bom caminho, e espera sempre? Se nós, que somos egoístas, pensamos assim, imaginem Deus. Deus ama a todos. Olha, pode pensar aí, não precisa falar não, pode pensar aí, uma pessoa que talvez você não tenha muita simpatia, uma pessoa que pensa diferente, de outra ideologia, de outro partido, uma pessoa que te ofendeu. Deus ama essa pessoa e quer a salvação dessa pessoa. Estão vendo como é que nós precisamos nos converter? Um Deus que ama a todos, que vê todos como filhos. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único. E aí continua o versículo 17: de fato Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Estão vendo? Então a visão é positiva. Está vendo como é que a campanha da fraternidade está bem de acordo com a palavra de Deus? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Deus quer a salvação de todos, dos pecadores, sim, dos que pensam diferente, sim, dos que não são da nossa religião, sim. Deus não quer a condenação, e Deus não condena. Quem condena somos nós mesmos, que nos condenamos quando nós rejeitamos esse Deus de amor que veio ao nosso encontro. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Não é Deus quem condena, somos nós mesmos que nos condenamos ao rejeitarmos a oferta de salvação de Deus em Jesus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz,
para que suas ações não sejam denunciadas. Não é assim? Quando a pessoa vai fazer uma coisa errada, e ninguém deve fazer coisa errada, a pessoa não faz escondido? Quando a pessoa está fazendo bem, pode fazer às claras, não precisa fazer escondido. Mas quando vai fazer uma coisa errada, faz escondido. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então quem se condena somos nós mesmos quando rejeitamos a oferta de salvação em Jesus. Mas da parte dele, a possibilidade de salvação está sempre oferecida. Cabe a nós acolher essa possibilidade de salvação. Então, só para poder alargar um pouco mais a nossa compreensão e bem de acordo com o tema da campanha da fraternidade aqui. Alguém que não é católico, apostólico, romano, pode se salvar? Pode. Ah, então um cristão que não é católico pode se salvar? Pode. E alguém que não é cristão, um muçulmano, pode se salvar? Pode. Um budista pode se salvar? Pode. Um judeu pode se salvar? Pode. Vou mais além. Um ateu pode se salvar? Pode. Porque a salvação não se dá no nível da teoria, do discurso, mas se dá no nível da prática, das atitudes, do comportamento. Disse o Evangelho aqui: quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, mas aquele que faz o bem aproxima-se da luz. Um católico apostólico romano pode se perder? Pode. Porque ele pode ter tudo direitinho, conhecer a doutrina, falar tudo direitinho e não praticar, não viver de acordo, não ser coerente. Vejam, então, quem está num caminho de diálogo, de amor, de misericórdia, de fraternidade, está se aproximando da luz que é Jesus. Quem está num caminho de intolerância, de violência, de rejeição, está num caminho que está se afastando da luz, está no caminho das trevas. Então uma pessoa se salva conforme o comportamento que ela tem em relação ao próximo. Não sou eu que estou falando isso não. Vejam Jesus que diz isso. Primeiro vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, final do Sermão da Montanha. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. É questão de fazer, de prática, de prática. É aí que se joga a nossa salvação. No Evangelho de Mateus também, lá no capítulo 25, versículos 31 a 46, o julgamento final, Jesus vai dizer: quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai separar as nações, todos os povos, em dois grupos, e vai dizer àquele grupo que está à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu, me vestistes, doente, me visitastes, na prisão, me consolastes, peregrino, migrante, me acolhestes. Quando foi, Senhor? Todas as vezes que isso foi feito ao menor, foi feito a mim. Quer dizer, a pessoa às vezes nem sabia que estava fazendo a ele. Então é questão de prática. E vai dizer para a turma que estava do outro lado: afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestistes, estava doente, não me visitastes, na prisão, não me consolastes, migrante, peregrino, estrangeiro, não me acolhestes. Quando foi, Senhor? Nunca fiz isso com o Senhor. Todas as vezes que você deixou de fazer isso com o menor dos meus irmãos, deixou de fazer a mim. Então, estão vendo? Olha que surpresa que vai ter às vezes, até, vamos supor, até estou falando de um ateu assim, né, que está fazendo uma coisa boa. Vamos supor, ele não acredita em Deus, por vários motivos. Né? Nunca chegou para ele, talvez, a palavra de Deus, o Evangelho como deveria chegar, ou ele teve e foi escandalizado por alguma coisa que atrapalhou. Mas ele é uma pessoa boa, que busca a verdade, a justiça, faz o bem, cuida dos outros. Ele está no caminho da salvação sem saber. Quem está conduzindo ele? O Espírito Santo. Ele não sabe, não dá o nome, mas é isso que está fazendo, porque só podemos fazer o bem pela ação de Deus, não é por nós mesmos. Então, meus queridos irmãos, é uma questão de coerência de vida. Deus sabe usar de todas as pessoas, porque Ele ama todos como filhos.
Agora, então, alguém pode ficar aí pensando equivocadamente, uai, mas então, e eu estou fazendo aqui tanto esforço, não sei o quê. Nós somos privilegiados, porque nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo e o Evangelho. Nós somos privilegiados porque nós somos chamados para a missão, para ser evangelizadores, para testemunhar com a nossa vida, com nossas palavras, com os dons que Deus nos deu, a salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Nós somos privilegiados porque nos alimentamos da palavra de Deus. Nós somos privilegiados porque celebramos os sacramentos da igreja. Nós somos privilegiados porque podemos associar a nossa vida ao sacrifício redentor de Cristo como culto agradável a Deus, fazendo da nossa liturgia vida e da nossa vida liturgia. Esse é um privilégio, uma alegria que nós devemos ter, porque nós não devemos estar na casa do Pai por obrigação, como se fôssemos empregados, mas recebendo e percebendo a gratuidade do amor, da misericórdia de Deus que nos abraçou, que nos levantou. Nós queremos também, com amor, devolver ao Senhor e aos irmãos com alegria. A nossa vida tem um grande sentido e deve ser permeada pela esperança, pela caridade, pela alegria. Mas Deus sabe se servir de outros. Vejam na primeira leitura, nem vou comentar todas as partes, é o último livro da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, então, sem os acréscimos gregos, da tradução do 70, do Septuaginta, os gregos, os judeus da diáspora, a Bíblia hebraica, ela conclui-se aqui com esse segundo livro das Crônicas, e termina fazendo esse balanço da história de Israel, fazendo uma leitura de fé da história de Israel e mostrando que o povo eleito, o povo da promessa, foi para o exílio. Por quê? Porque desobedeceu, porque não deu audiência aos profetas que Deus enviou. Estamos celebrando os 8 anos do Papa Francisco. É uma boa pergunta. Nós damos audiência ao profeta Papa Francisco e a tantos outros, né? O povo lá que não deu foi para o exílio, não como castigo, mas como consequência dos seus atos. É como diz o nosso povo sabiamente: quem semeia vento, colhe tempestade. Muitas vezes nós provocamos situações desastrosas. Não é castigo de Deus. Pandemia não é castigo de Deus. Essa quantidade de mortes que nós estamos vendo não é castigo de Deus, é consequência dos atos humanos. Não vou agora fazer essa análise. Não vamos colocar a culpa em Deus, não vamos fazer blasfêmia não. Imagem errada de Deus. Nós estamos aqui no processo de conversão, imagem correta de Deus. Não é isso não. Muito bem. Então aqui nós vemos que Deus agiu. O povo estava no exílio. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, havia um compromisso do povo de reconhecer que a terra, eles trabalhavam na terra, era dom de Deus. Então de 7 em 7 anos devia haver um jubileu. O que era o jubileu? Perdão de dívida para os outros, ajuda aos pobres, a terra repousava um pouco, sem precisar de trabalhar. O produto da terra era distribuído para os pobres gratuitamente. Mas o povo não fez isso. Então, por isso que tem essa palavra assim, palavra da boca de Jeremias, o profeta: até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. 70 anos de exílio, né? Não fizeram o jubileu, mas depois ficou o povo exilado 70 anos, e a terra então teve o seu sábado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, pagão, um homem que não é do povo de Israel, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e mandou publicar em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação. Vejam, um pagão. Vejam como o Espírito Santo soprou para um pagão, Ciro, que não é do povo de Israel. Assim fala Ciro, rei da Pérsia, parece um crente de Israel: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra. Então o pagão reconhece que a terra é dom de Deus, o que o povo de Israel não estava reconhecendo. O Senhor Deus me deu todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós pertence a esse povo pode se colocar a caminho de volta para Judá e vamos reconstruir o templo. Aí então uma benção. O livro termina, a Bíblia hebraica, com essa esperança. Quer dizer, parece que a promessa feita à dinastia de Davi tinha fracassado, mas não. Deus suscita Ciro. Por isso o salmo que foi cantado, que é eco
né? E é um poema belíssimo, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, quer dizer, no tempo do exílio, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Pois foi lá que os nossos opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. E diz o salmista em nome de todo o povo: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Belíssimo poema. E o povo então se sente de novo retornando para Jerusalém. Domingo letare, domingo da alegria, o Senhor se manifesta como misericordioso. Segunda leitura, Efésios, trecho de onde saiu o lema da campanha da fraternidade. Carta aos Efésios, capítulo 2. Então é exatamente os versículos anteriores ao que está ali. Cristo é nossa paz, do que era dividido ele fez uma unidade, derrubou o muro da separação. Começa dizendo: Deus é rico em misericórdia, e por causa desse grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. É isso que estamos celebrando, por isso essa alegria. Pelo batismo, pela fé que nos congrega, nós somos o povo sacerdotal. Estão vendo o motivo da nossa alegria? Católicos, né? E a nossa responsabilidade, consagrar esse mundo a Deus. Nós fomos ressuscitados pelo batismo que recebemos e colocados junto com Cristo na glória. Nós temos essa missão na história, reconciliar o mundo com Deus, né? Pelo nosso testemunho, por uma vida coerente, não simplesmente pelo nosso discurso, não condenando os outros, mas estabelecendo pontes, diálogo, promovendo a fraternidade, sendo luz, não sendo cristão de cara fechada, pecador, você vai para o inferno, não é isso não. É mostrando a beleza, a alegria do Evangelho, um Deus que nos cativa pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nos abraça. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Parece um trocadilho, e é. Mas vejam bem, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus, pela fé. Mas essa fé nos leva a fazer boas obras. Estão vendo como é que não se opõe fé e obras? Não são obras prévias que nos salvam. O que nos salva é a graça de Deus. Mas são obras que nós fazemos em decorrência da nossa fé. Pois é Ele quem nos fez. Nós somos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, quem é tomado pela graça de Deus passa a ser uma presença de paz e de bem nesse mundo, como os franciscanos falam, né? Passa a ser alguém que espalha a bondade e a misericórdia de Deus, sendo luz nesse mundo muitas vezes envolvido em trevas. Que missão bonita essa nossa! Sermos luz naquele que é luz, Jesus, nosso Salvador. Queridos irmãos, domingo letare, alegremo-nos pela graça que nos foi concedida, pela missão que nos foi confiada. Sejamos promotores da fraternidade, do diálogo, como compromisso de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos